Bom, então vamos lá, pessoal. Esse daqui é o vídeo sem limite. Pra quem gosta da minha voz, pra quem gosta de ouvir eu falar, pra quem, né, tá aí me assistindo, muito obrigado, excelente dia, boa tarde, boa noite. E hoje é dia 4 de março. Ah, é dia 2 e dia 3. Gente, dia 2 eu fui trabalhar, eu saí do trabalho, fui pro outro trabalho, aí fui pra igreja, aí depois saí da igreja e fui pro trabalho de novo. Não, eu dormi e não consegui ir, né? Hoje é quarta-feira, então dia 2 foi segunda. Gente, eu não lembro muito bem de segunda-feira, por isso que é importante que seja diário, né? Mas vamos lá. O importante é não parar, né? Ontem foi um dia bem legal também, porque na segunda-feira, na verdade, eu fiquei com a minha mãe. Na segunda-feira eu fui visitar minha mãe, eu dei uma manutenção na minha moto, eu... Gente, eu peguei o plantão na segunda? Não. Na segunda eu fui resolver outras coisas. Na segunda-feira eu dei uma manutenção na moto, eu arrumei umas coisas em casa, eu fui visitar minha mãe, eu fui visitar minha avó. Eu sempre visito elas, faz muito bem pra mim também. Elas gostam, eu acho, né? Elas gostam que eu visite elas. Minha mãe, ela tá muito doente, mas ela tá, teve tratamento, então foi foi medicada, foi diagnosticada, então eu tenho que ficar ligado ali pra ver se é alguém chegando, né, aqui na portaria. Gente, eu queria fazer um relato aqui do que eu venho percebendo. Que realmente o pessoal fala assim, ah, tudo tem um propósito e tal. Eu passei recentemente nos últimos meses, aí 11 meses, esperando que a Caixa me desse o meu dinheiro de um apartamento que era meu, que eu vendi. Bom, ainda é meu, né? Enquanto a Caixa não me dá o dinheiro. Eu vendi para um rapaz que ele ia usar o financiamento do Minha Casa Minha Vida. E na minha cabeça, o Minha Casa Minha Vida é 100% garantido, porque, poxa, a gente está falando de uma instituição federal, né? Caixa Econômica Federal. O... A Caixa não tem como faltar dinheiro, né? Enfim. Ah, você é bolsonarista, você. Gente, eu só tô falando assim. Vamos conhecer a árvore pelos frutos, né? Então, assim, nesse governo aí que a gente tá agora, o governo do amor, eu passei por essa situação em que a Caixa falou que não tinha dinheiro para imóveis usados, né? Imóveis prontos. Então, só para as construtoras, né? As construtoras constroem e vendem imóveis novos, né? Para elas tem. Bom, tem que ter mesmo, né? Eles movimentam o mercado, eles criam, geram emprego. Uma pessoa pequena que quer empreender no Brasil tem dificuldade, porque é muita taxa, as coisas não funcionam como deveriam. Então você faz um planejamento considerando a lei, você estuda, isso daqui vai ser 2 mais 2 vai dar 4. Então não tem segredo, aí você conta, bom, 4, né? Beleza, aí você espera por 4. E de repente vem 2, vem 3, vem um, não vem 4, porque o governo teve que comer a parte dele. Gente, a questão não é nem sobre pagar imposto, né? Mas assim, poxa, um trabalhador qualquer tem que viver com seu salário. Agora, os prestadores de serviço do povo, eles têm bilhões e bilhões em regalia, né? Aí não, porque um juiz que ganha 40 mil não consegue comprar um carro com o dinheiro dele, não consegue comprar uma roupa com o dinheiro dele. Mas o cidadão que ganha 1.600, esse sim vai ter que pagar o ônibus, vai ter que, né, fazer tudo isso com 1.600. Então, assim, é uma disparidade muito grande, é uma sem vergonhice, né? E realmente existe a possibilidade de se continuar
Dessa forma, todo mundo que tiver possibilidade vai sair daqui, porque é muito mais vantajoso, sei lá, morar no Paraguai ou em qualquer outro lugar, né? Financeiramente, muito mais vantajoso. Próximo assunto, né? Depois desse desabafo. Ontem eu achei uma nova assessoria de crédito que me garantiu que vai conseguir. Então, fui lá, conversei com o rapaz. Realmente, o cara parece que sabe tipo assim, tem prática, né? Em fazer financiamento de imóveis usados, né? Diferentemente, talvez, da outra assessoria de crédito que eu fui, que provavelmente só trabalha mesmo com imóvel de médio e alto padrão. Enfim, o não eu já tenho, né? Vamos tentar. Ele só vai ganhar parte dele se liberar o meu também. Não estou investindo nada para isso. Agora, o que eu queria falar? Ah, gente, eu pensei que eu ia ter um monte de coisa para falar nesse vídeo, mas eu tô muito feliz porque eu passei com a minha namorada. Eu tô muito feliz que eu tô com uma boa relação com os meus pais. Então, meus pais me olham assim como uma pessoa mais madura. Isso é uma satisfação muito grande. Eu tô aprendendo que realmente na vida essas situações que acontecem vêm pra nossa melhora, né? Então, essa situação toda aí eu cheguei a passar dificuldade financeira assim de insegurança, né? De não ter recursos pro básico, para comprar uma comida, para botar uma gasolina na moto, para fazer uma revisão. Nossa, Fernando, você é enjoado, hein? Poxa, você quer ter moto ainda? Gente, a gente tá falando de locomoção. Eu trabalho na Lapa, eu moro em Guarulhos, minha noiva mora em Osasco. Já fui levar ela diversas vezes no trabalho em Cantareira, na Zona Sul, na Zona Oeste, Leste. Então, não é luxo, gente. O transporte público, vamos ser sinceros, funciona bem? É confortável? Você consegue ir para qualquer lugar, a qualquer hora e de maneira segura. Tem muitas linhas de ônibus, tem muitas linhas de metrô, ou você tem que fazer 40 baldeações, né? Porque você não faz o trajeto direto para o seu destino. Você tem que pegar o caminho do ônibus. E se o ônibus passar onde você quer, maravilha. Ou o metrô, enfim. Uber. Gente, pra quem tem dinheiro pra ficar gastando com Uber, maravilha. Mas, enfim, ônibus não é legal. Nossa, todo mundo usa ônibus, sim. E essas pessoas são felizes com isso. Elas estão confortáveis. É eficiente. O principal é eficiente. Porque, gente, de verdade, assim, você pega o ônibus, você vai espremido, você vai de pé, você não tem o cinto de segurança, né? Tem essa questão do percurso, mas é beleza, né? Pelo menos o ônibus passa toda hora, né? Não. Muitas vezes tem linhas que passam a cada meia hora, a cada uma hora, então você fica refém. Nossa, eu perdi o ônibus, putz, me atrasei, só. Entendeu? É um inconveniente, é ridículo, é absurdo que a gente tem um país que arrecada trilhões e tem essas situações todas aí pros nossos cidadãos, né? Cidadãos. Olha, bom, de qualquer forma eu tô feliz, sim, porque eu já tava pensando em vender a Shakira. Shakira é a moto. O nome dela, a moto é Shakira, eu e a minha noiva que demos esse nome pra ela. Eu acho que a ideia foi minha, até porque a moto é minha, mas ela gostou muito. Shakira porque tá tudo no quadril, né? Mas enfim, voltando a... eu tenho um pouquinho de TDAH, né? Não sei se dá pra quantificar a quantidade de TDAH que a pessoa tem, mas eu começo a conversar, a falar uma coisa e vou pra outra. Mas eu acho que assim, essa situação toda fez eu aprender a lidar com a economia, a lidar com gambiarra, a lidar com a fome e a ser mais humilde. Então agora quando eu tiver mais estabilizado economicamente,
Se eu conseguir com pouco, quando eu tiver mais, vai ser mais fácil ainda. Eu sei que tudo na vida é passageiro, né? Mas eu emagreci 10 quilos. Então, por um lado eu fico muito feliz. Para minha saúde está sendo ótimo isso. Eu aprendi a lidar com o meu impulso de comer besteira, de comer em grande quantidade. E o autocontrole, ele é essencial na vida da gente, né, gente? Porque o nosso instinto é sempre querer comer, dormir, namorar e só. Comeu, dormiu e namorou, a vida tá completa do ponto de vista biológico, né? Então, a gente é um ser humano, a gente tem capacidade de mais coisas, né? De construir, de crescer, de aprender, de ajudar os outros, né? De se ajudar. Então, são sempre detalhes aí que fazem muita diferença, né? Bom, no mais é isso. Tô magrão. Mentira, não tô magrão ainda, gente. Eu tô com 86 quilos. 86 quilos não é magro. Mas comparado com 96, tantas roupas que eu tinha perdido agora eu tô usando. Ainda tenho como meta começar a voltar a ler. Ter a prática da leitura. Bom, tem esse livro aqui que eu li, um pouco dele. Ganhei de um gerente que é uma pessoa assim maravilhosa, um cara exemplar. Realmente tem pessoas que a gente deve se inspirar, né? Tem pessoas que são muito disciplinadas e eficientes e provavelmente são pessoas até de bom coração, sim, mas são muito fechadas, muito duras, muito, né? Eu até entendo que realmente a gente tem que se fechar, às vezes não pode estar disponível a qualquer um ou a qualquer situação. A gente tem sim que se proteger, mas de preferência sem se tornar uma pessoa chata, né? Porque a gente tem que ter amor. Então esse gerente que eu tive, ele é uma pessoa muito, assim, amorosa, não de ficar lambendo, a pessoa é uma pessoa de bem, né? Uma pessoa de bom humor, uma pessoa, né? Se um dia você ver esse vídeo, Leone, você é o cara, quero ser um dia igual a você, cara. Porque é o seguinte, o dia tem 24 horas. Ele dorme, claro, né? E ele deve ficar um pouco com a esposa dele, ele deve dormir, comer, né, também. Então, tirando esse tempo, o restante do tempo do cara é 100% focado. É academia, trabalho e talvez um estudo para crescimento pessoal, é o que eu vi, né? Então, uma dedicação, um amor próprio muito grande, né? E pra gente poder dar amor pros outros, amor, gente. Amor é uma palavra que, né? Poxa, nossa, eu amo meu carro, eu amo meu trabalho, eu amo minha família, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo minha esposa. Então, são muitos amores diferentes, né? Às vezes as pessoas falam, eu amo isso, e não, né? Mas eu tô falando assim, vibração de espírito, né? O pessoal chama de aura, de a pessoa está se sentindo bem, de a pessoa, né? Isso irradia, isso é contagioso. Assim como uma pessoa que está deprimida também, às vezes acaba contaminando as outras, né? Se não tomar cuidado, a gente tem pessoas que vampirizam assim. Né? Você chega perto da pessoa, parece que deu um vão, né? Então, é isso, gente. A gente tem que se espelhar naquelas pessoas que dão bons exemplos. E a gente tem que entender que ninguém é perfeito, mas que a gente tem que equilibrar, né? Seriedade e bom humor. Tem que equilibrar aí carinho e atenção com seriedade, profissionalismo. E tudo que a gente dá é o que a gente recebe. E tudo que acontece realmente a gente acaba aprendendo alguma coisa. Outro dia eu fui dar uma caminhada e eu fui na praça. E provavelmente deve ser o vizinho lá que tem um cachorro. Um cachorro bem específico lá. O cara tem uma mansão e tem um cachorro que deve custar uns 20 mil reais aquele cachorro. Um cachorro importado lá.
Se isso não for mais, bem peludão, se eu não me engano é chinês. E aí, pô, pisei na merda do cachorro. Aí foi aquela pisada que fez e entrou assim nas entranhas da bota. Falei, putz, e eu tava indo ver minha mãe depois, né? E falei, vou ter que voltar em casa, tirar o sapato antes de entrar em casa, limpar isso daqui, eu trocar de sapato. E como eu gosto muito de andar com a minha bota, né? Que eu tenho os parafusos na perna, que foi outra coisa que também me ensinou muito na vida, né? Que eu quebrei a perna, botei 9 parafusos, fiquei 2 meses de cama. Enfim, vamos voltar para a história da bota. Depois eu conto a história dos parafusos na perna. E, e aí eu comecei a limpar, né? Joguei um detergente por cima, fui passando uns guardanapos lá, né? Porque eu não quero tocar nisso, eu não quero lavar, e, enfim. Fui jogando ali o detergente só pra soltar e, e tirando ali aqueles pedaços. E era um negócio, gente, que olha, quem tem estômago fraco, me perdoa. Mas eu vou dar uma descrição assim, era um negócio pastoso, era um negócio denso. Não sei o que aquele cachorro comia, se era concreto, se era, não sei, se era banana com aveia, era um negócio bem fibroso assim, deve ser ração, né? Mas meu, pensa um negócio que não saía. E assim, eu tirava uns pedação, começou a subir um cheiro, meu, me deu enjoo. Nunca tinha sentido um negócio desse. Eu tenho um estômago legal, assim, pra existir, eu pensei que tinha, né? Mas, meu, aí eu fui e vomitei. Depois que eu vomitei, aquilo me deu uma leveza no estômago, um bem-estar, assim, uma. É, porque eu acho que tinha alguma coisa ali que não tava legal. Então, no final foi bom, né? Essa dificuldade financeira foi bom também para eu aprender a lidar comigo mesmo, com as minhas vontades e com o dinheiro, né, com gastos. E, e quando eu quebrei a perna, eu estava trabalhando de motoboy, mas eu estava fazendo um bico também de vistoria de veículos, né? Então, o corretor de seguros vendia um seguro, me chamava para ir lá bater uma foto do chassi, da placa e validar o seguro, né? O seguro da Gol, que inclusive eu recomendo, usei durante muitos anos na minha primeira moto e nunca me deixou na mão. Sempre era uma moto velha, quebrava direto. Sempre eu chamava o guincho, talvez às vezes 1 ou 2 vezes por mês. Porque moto velha, gente, eu imagino que carro velho deve ser assim também. Você conserta uma peça, passou 2 semanas, um mês, aí quebra outra peça, né? Então, por isso que é interessante ter um carro, uma moto nova, não é status, não, gente, né? Não estou falando de ter uma moto de 100 mil, estou falando de ter uma moto em bom estado de uso, né? Que não tenha tanto desgaste. Enfim, já falamos do transporte público, então não vamos entrar nesse detalhe, né? Mas eu estava voltando, eu estava 70 por hora, eu estava na pista auxiliar da Dutra, isso foi em 2021, e eu já tinha tido toda uma passagem lá pelo PIN, né? Que é o nome do projeto lá em Guarulhos que eu vendi, meu primeiro projeto de apartamentos. Antes eu só trabalhava como vigilante. E aí eu tava acostumado ali àquela vida. Saláriozinho, pá, 2 contos por mês, nem isso, né? Pagava as contas, sobrava um pouquinho ali pra comer uma pizza com a esposa e com o meu enteado. Pagava o convênio médico, o meu, dele, né? Pagava umas coisas ali. Deixava o dinheiro com ela, porque realmente ela foi uma excelente esposa que nesse aspecto eu não posso reclamar. Eu só tinha que trabalhar e deixar o dinheiro na mão dela e ela cuidava de tudo, da casa, da comida, do mercado. É realmente uma pessoa que valeu a pena ter como parceira. E bom, aí eu quebrei a perna, nessa época a gente estava já meio que separando, né? Então foi uma fase que eu passei com muita dificuldade. Graças a Deus eu tive meu tio, eu tinha minha avó, eu ficava na cama o dia inteiro. Me traziam comida, eu levantava para poder fazer o número 2 e para poder tomar banho, né, com a perna lá em repouso, toda costurada. Graças a Deus eu não precisei usar gaiola, né? Eu imagino que usar gaiola deve ser mais difícil. Enfim, aí eu tava na Dutra, 70 km por hora,
ali na pista auxiliar, próximo do Açaí, não sei se você conhece ali. Açaí não. Enfim, o mercado Atacadão. Então, tava passando ali próximo do Atacadão, ali próximo à passarela, aquelas duas pistas, né? E aí vem aquela divisória pra Dutra principal ali. Ali na auxiliar eu tava na da esquerda e veio num ângulo de 90 graus assim, né? Pra quem sabe, 90 graus, né? Tava vindo aqui na faixa da esquerda, veio o caminhão aqui, ó, e um caminhão articulado, aqueles caminhão, né, que tem duas seções, ele invadiu as duas faixas de uma vez. Eu não sei o que aquele cara tava fazendo. Ele tava com a esposa no carro, no caminhão, né, na carreta. Não sei se ela tava brigando com ele, não sei se eles estavam se beijando, o que que tava acontecendo, mas eu sei que ele entrou as duas faixas sem olhar, porque o correto seria o seguinte, duas faixas. O cara vem vindo aqui, parou, opa, veio alguém nessa faixa? Não. Ah, então eu vou seguir. Ah, tá vindo alguém nessa faixa? Não. Não, o cara pegou e veio de uma vez embalado, entrou. Quando ele entrou aqui na segunda faixa, eu já tava chegando nele. E aí eu peguei e pum, atropelei o caminhão. Gente, não se preocupe, o caminhão ficou bem. Ele assumiu a responsabilidade, o seguro dele cobriu minha moto. Ele veio falar pra mim: "Ah, mas você tá trabalhando registrado?" "Tô." "Ah, então vai ser ótimo pra você. Você vai ficar em casa, vai ter INSS, vai ter o DPVAT." Gente, que bom que eu não tinha uma arma. Meu, DPVAT e INSS demorou meses. Não é um processo simples assim, ah, você sofreu um acidente hoje, amanhã, né? E aí, graças a Deus eu tinha minha avó e meu tio que me ajudaram. Meu tio tava morando comigo lá na casa da minha avó e foi o que me salvou, né? A minha ex-esposa, ela tava na casa da mãe dela, a gente, né, eu já tinha dado umas pisadas de bola também. Enfim, nesse momento eu eu fui obrigado a ficar parado. E aí eu assisti muitas séries, zerei a Netflix na época e comecei a entender um pouco mais o ser humano, como que o ser humano pensa. Mas ainda não era o momento de eu me encher de, como é que eu posso dizer, de bons sentimentos e entender que eu e o outro somos um. Ainda não tinha chegado nesse momento. Mas já começou a ter um despertar de consciência um pouco mais forte, porque eu tive a oportunidade, né, de pensar em coisas que quando a gente está em movimento constante a gente às vezes não pensa, né? Fiquei obeso, fiquei sedentário. Antes eu pedalava até 30 quilômetros tranquilamente, 60 quilômetros, 30 para ir, 30 para voltar. Mas aí, enfim, foi o que Deus queria que acontecesse para que eu mudasse, né? Porque eu achava que eu estava certo e a gente, né, precisa às vezes de um chacoalhão. Então quebrar a perna foi muito bom, pisar no cocô foi muito bom para o meu crescimento pessoal. Ficar sem dinheiro foi muito bom, que é aprender a lidar com o que a gente não gosta, né? Lidar com o que a gente gosta é fácil. Então é isso, gente. Olha, eu desejo tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe vocês. Se vocês puderem se inscrever no canal, eu agradeço, porque eu preciso de 50 inscritos para poder começar a fazer live. E aí eu vou batendo esse papo com vocês. Tô até pensando em Twitch e tal, mas gente, que preguiça de mexer nessas coisas, porque eu realmente tenho já bastante coisa pra fazer. Todo mundo deve ter, né? Mas assim, coisas básicas, né? Se cuidar, cuidar da roupa, cuidar da comida. E eu sempre tive esposa, tinha minha avó, tinha minha mãe, agora eu sou sozinho. Já tem mais de um ano que eu tô morando sozinho. E aí o foco às vezes você vai deixando pra arrumar depois, né? Não, vamos focar aqui, tem que trabalhar, tem que pagar as contas. E aí o restante fica pra depois. Então, Márcia é o nome da minha mãe.
se você puder fazer uma oração para ela. Ela já está medicada e já foi diagnosticada, mas ainda assim sente tanta dor. Não sei se é fibromialgia, né? Mas tem diabetes também, e depressão, e ansiedade, e pressão alta, e problema de hormonal, né? Tiroide. Então, bom, quando a gente faz pelo outro, a gente faz pela gente também. Se inscreve no canal, por favor. Tá bom? Gente, espero que um dia vocês me mandem mensagem e a gente converse. Minha rendição chegou.